segundo exercício da 14ª atividade física, que fala sobre dinâmica, conceitos fundamentais de força, diz assim: determine a resultante nos seguintes casos. Ele dá 3 casos, né, de vetores para determinar a resultante. O que é uma resultante? Dado 2 vetores, eu posso substituir esses 2 vetores por um único vetor que faz o mesmo efeito que esses 2 vetores. Então eu posso aplicar uma operação matemática nele, dependendo das características dos vetores, das características de módulo, direção e sentido. Então aplicar as características sobre esses vetores e obter um terceiro vetor, chamado de resultante, que é um vetor que vai substituir esses 2 vetores e produzir o mesmo efeito, que é o que nós vamos fazer. Então ali, ó, no meu quadrinho ao lado mostra 3 vetores. Primeiro eu vou fazer as operações entre o vetor A e o vetor B. Então eu vejo ali que o vetor A tem 3 unidades, aí localizado, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades. Então esse é o vetor A. Depois tem o vetor B, que é 2 unidades. Esse é o vetor B. E a operação que eu quero fazer, que é o item A, quer dizer que eu tenho que fazer uma operação para obter a resultante desses 2 vetores. Bom, essa operação pode ser uma operação de soma, pode ser uma operação de subtração, vai depender das condições das componentes, dos elementos, vamos dizer assim, dos vetores. No caso, o vetor A e o vetor B. Bom, eu vejo ali que o vetor A está no sentido para a direita, tem a direção horizontal e o módulo é 1, 2, 3. 3 unidades. No vetor B, tem a mesma direção do vetor A, que é a direção horizontal, tem o mesmo sentido do vetor A, que é para a direita, mas tem o módulo 1, 2, 2 de módulo. Bom, nessas condições, quando eu pego 2 vetores que têm o mesmo sentido e a mesma direção, eu somo algebricamente seus módulos, tranquilamente, sem problema nenhum. Então eu posso pegar o módulo de A, que é 3 unidades, e somar algebricamente com o módulo de B, que é 2 unidades. E aí eu obtenho 5 unidades. Então esse aí é o módulo do vetor resultante. Qual é a direção do vetor resultante? Nesse caso aqui. Olha bem, a direção do vetor resultante é a direção dos 2 vetores, né? É a mesma direção, que no caso é horizontal. Qual é o sentido do vetor resultante? Bom, nesse caso o sentido é comum também, né? Qual é o sentido do vetor A? Para a direita. Qual é o sentido do vetor B? Para a direita também. Então, obviamente, esse aqui vai ficar para a direita também. Então veja, o vetor resultante tem módulo 5, a direção horizontal e o sentido para a direita. Certo? Bom, na letra B. Na letra B, eu também tenho que fazer, achar a resultante também entre dois vetores, que é o vetor A e o vetor C. Aí eu olho ali na minha folha, né, e vejo que o vetor C está localizado aqui, só que ele está apontando, né, tem essas características aqui, ó. Tem módulo 2, está na horizontal, só está no sentido contrário, tá para a esquerda. Quando eu tenho essas condições, agora eu só vou pegar esses 2 vetores, o A e o C. Quando eu pego essas 2 condições, que a direção é a mesma dos 2 vetores, a direção do vetor A é a mesma direção do vetor B, C, horizontal.
só o sentido do vetor A é para a direita e o sentido do vetor C para a esquerda, sentidos diferentes. Então, nesse caso, eu aplico um cálculo algébrico que é o vetor A, desculpa aqui pessoal, o vetor A, que tem módulo de 3 unidades, menos, porque está no sentido contrário, se eu disser que para a direita é positivo, para a esquerda vai ser negativo, então menos o vetor C. Neste caso, o meu módulo vetor resultante entre A e C é uma unidade. Esse é o módulo. Qual é a direção? A direção é horizontal, os dois estão na horizontal, então horizontal. Qual é o sentido? Bom, agora o sentido sim, tem que nós analisar individualmente os vetores. Eu vejo que o vetor A está apontando para a direita e o vetor C está apontando para a esquerda. A direção é a mesma dos dois, mas o sentido vai ficar o sentido do maior vetor. Qual é o maior vetor? O vetor A, que tem 3 unidades, e aqui só tem 2. Então o sentido do vetor resultante, quando relaciono A com C, vai ficar o sentido do maior, que no caso é o vetor A, que é para a direita. Certo? Então fica o sentido do maior vetor, nesse caso é o vetor A. Vamos pro terceiro. Para relacionar B com C. B com C. Então, relacionar, achar a resultante de B e C. Então, eu vejo aqui, ó, o módulo de B é 2, e está apontando para a direita. O módulo de C é 2 também, só que está apontando para a esquerda. Quando eu faço lá o módulo de B, que é 2, menos o módulo de C, que é 2 também, e eu vou encontrar 0. Então, o módulo do vetor resultante, no caso é 0, então não boto nada, 0 unidades, deixo 0. A direção desse vetor resultante entre A, B e C, não tem como caracterizar, não tem como dizer para que direção é. A direção vai ser a mesma, desculpe. A direção na realidade é dos dois vetores, que é horizontal, então vai ficar horizontal. O sentido sim, o sentido, como o vetor é um vetor nulo, eu não posso botar o sentido, não tem sentido. Tá? Porque que o vetor B tem 2 unidades, está apontando para a direita. O vetor C também tem 2 unidades, está apontando para a esquerda. Então não tem como dizer qual o sentido. Então fica sem o sentido. Certo? Está caracterizado meu vetor resultante entre B e C. É um vetor nulo.